Olá, você que participa conosco aqui das nossas redes, do nosso canal no YouTube, né? Vem aqui buscar conosco. O objetivo que nós temos aqui é disponibilizar para vocês um material de qualidade, um conteúdo aí que possa exemplificar e transmitir para você, na maior objetividade possível e transparência, o tema proposto. E hoje o nosso tema, nós vamos falar sobre contratos, né? Para falar sobre esse tema, nós trouxemos aqui o nosso amigo, o nosso colega, o Dr. Alder Thiago Bastos, né? Ele é professor universitário, é advogado militante, tem uma vasta experiência na área e vai trazer hoje para nós aqui, de forma bem objetiva, bem transparente, o que concerne, né, o Instituto de Contratos. Contratos, se for falar em contratos, é uma questão muito ampla, né? Poderíamos aqui discorrer por dias e dias que não conseguiríamos encerrar o tema de contratos. Mas hoje nós queremos aqui, de uma forma bem sucinta, bem objetiva, trazer para você o que é o contrato para a vida prática no dia a dia, né? Desde que o homem ele existe, né? Tem relatos aí na história, na filosofia, de que o homem por si só ele não pode viver, ele tem a necessidade de viver em conjunto, de viver próximo, em proximidades. E com essas proximidades surgem aí as dificuldades, as divergências de interesses e os conflitos de vontades. Então, o doutor Thiago vai apresentar para nós aqui como que se originou, né, a questão da palavra contrato, de onde que ela vem, né, desde aí do lapso temporal até o momento atual. Então, doutor Thiago, a palavra está com o senhor aí, para o senhor discorrer para nós um pouco da origem aí, né, do contrato, da palavra contrato, até o cenário atual. Inicialmente, doutor Pedro, agradeço o convite, agradeço o carinho, interesse mais objetivo possível e fugindo um pouco, doutor, do juridiquês, até porque o propósito é para que os seus seguidores tenham acesso à fácil linguagem e sabendo-se também que aqui não é uma discussão jurídica, é sim um norte para que nós possamos orientar as pessoas e principalmente as pessoas leigas sobre a formação contratual, sobre a origem do contrato, como o colega bem pontuou no início da explanação. E interessante, né? Porque a gente fala em contrato, a gente pensa exatamente naquele contrato escrito, naquele regimento, né? Entre uma parte e outra, por vezes advogados atuando, e a gente esquece que quando a gente vai numa padaria, doutor, e compra um pão, frios, compra um leite, nós estamos trabalhando em contrato, uma vez que se trata de um contrato de compra e venda. E o contrato ele é usual na nossa vida, ainda que a gente não o perceba, ainda que não seja de forma assinada. E isso é bem interessante trazer para os nossos ouvintes e para a nossa plateia que assistirá, uma vez que contrato não é aquele apenas regido, escrito e determinado entre as partes. O contrato é um acordo de vontade, uma determinação onde há direitos e deveres estabelecidos entre as partes. Eu, deste lado aqui do vídeo, posso perfeitamente fazer um contrato verbal com o colega, Dr. Pedro. Esse contrato ele está sendo gravado por este vídeo e ele terá toda a notoriedade, terá toda a validade jurídica, ainda que não redigido. E é isso que a gente precisa entender, primeiramente, no contrato. O contrato ele nasce do direito canônico, nos idos do século XIII e XVI, amparado justamente nessa situação de que nós devemos utilizar direitos e deveres, nós devemos buscar dentro da nossa expertise, dentro das nossas necessidades, o consumo de um produto, o consumo de um serviço. Mas não só buscar o consumo, devemos arcar com esse pagamento. Daí que vem, por exemplo, doutor, o vocábulo pacta sunt servanda,
que nada mais é que o acordo faz pacto entre as partes. Tem algumas mistificações que a gente vai trabalhar aí durante essa conversa, doutor. Creio que, Legal. inicialmente, em curtas palavras, a gente possa definir o contrato como uma mútua obrigação entre as partes. Legal, doutor. Isso aí. Então, o doutor pôde mencionar aí para nós, né, que o contrato ele já existe desde que quando sabe que o homem é homem, né, desde a existência da humanidade nesse plano, o contrato ele existe, seja ele escrito, seja ele tácito, seja ele verbal, o contrato ele existe em centenas de possibilidades que nós muitas vezes nem imaginamos que estamos ali tratando de um contrato, né? Então, doutor, agora, já dando sequência aí no nosso bate-papo, na nossa conversa, né? Então, a finalidade do contrato hoje, principalmente nas relações de consumo, o doutor mencionou para nós aí, quando nós vamos a um supermercado, a uma padaria, ou até mesmo quando num ponto de ônibus ou no metrô, nós estamos ali com um contrato celebrado de prestação de serviço, um contrato de compra e venda, um contrato de obrigação de fazer, né? Então, eu gostaria que o senhor discorresse para nós um pouco aí, doutor, sobre o contrato e qual a finalidade do contrato hoje na nossa sociedade, para as pessoas. Veja, o senhor perguntou muito bem, doutor, quando pegamos um ônibus ou um metrô. A gente vai no guichê, vai no cobrador, paga o valor da passagem, com o valor, normalmente, falando do metrô, recebemos um bilhetinho, né, um ticket. No ônibus, a gente é autorizado a passar a catraca, né? Passamos inserimos o bilhetinho lá na catraca e passamos para usufruir do transporte público. É um contrato. Por quê? Eu não fiz uma compra e venda de um produto. Qual é o produto? É a prestação de serviço. Qual é a prestação de serviço? É poder, dentro daquele itinerário, daquela linha, usufruir. Por exemplo, saio do Jabaquara, uma única passagem, posso chegar na Estação da Luz, aqui na cidade de São Paulo, posso chegar à Zona Norte, na Estação Santana, posso ir para Itaquera, posso ir para Barra Funda, eu posso atravessar São Paulo inteira com apenas uma passagem. E é um contrato. O contrato ele tem justamente essa finalidade de mútua obrigação e de mútuo dever. Qual é a minha obrigação quando eu contrato, por exemplo, algum serviço disponibilizado pelo Dr. Pedro? Minha obrigação é passar para o Dr. Pedro, trazendo um pouco na seara da advocacia, tudo o que me aflige. Qual é o conflito, que é o objetivo que o colega trabalhe? Em contrapartida, o colega não vai trabalhar sem a devida remuneração. Primeiro, porque é antiético. Segundo, porque o colega exerce um serviço de mundos público e exerce um serviço lícito. Portanto, o colega tem o dever, não só por quanto tudo que ele investiu, mas também por uma determinação do Estatuto da OAB, receber dentro do limite mínimo estabelecido pela tabela, por exemplo. Veja, o contrato ele tem uma natureza tem uma finalidade, uma finalidade principológica, em que haja equilíbrio entre as partes. O equilíbrio não é o equilíbrio necessariamente financeiro, mas o equilíbrio contratual, para que haja uma linha que seja ela seguida por ambas as partes. Por exemplo, um contrato de locação. Não necessariamente acha um equilíbrio financeiro entre locador e locatário, mas há um equilíbrio contratual e proteções cuja finalidade fiquem claras, seja ela para o recebimento dos locativos dentro do estabelecido previamente,
cujos reajustes são autorizados por lei, seja ele por usufruir o bem mediante o pagamento daquele locativo. O contrato tem justamente essa finalidade, trazer às partes de forma clara a evidência do que ela pagará e do que ela usufruirá. Então, o doutor mencionou para nós aí sobre as questões, os requisitos, né, para o contrato, né? Quando nós estávamos lá ainda na graduação, nós estudávamos sobre os requisitos do contrato, né? Agente capaz, objeto lícito, né? E vontade. Então, a gente precisa ter duas partes, as partes precisam ter vontade naquele propósito, né? Aquele objeto precisa ser lícito para que o contrato tenha validade no mundo jurídico. O doutor mencionou muito bem para nós aí, trouxe até mesmo aqui para a parte prática, para que as pessoas possam compreender bem, né, o propósito nosso aqui de transmitir informações através do conteúdo disponibilizado no YouTube.